Oi, então eu tinha prometido para vocês que faria esse videozinho só para a gente revisar e se aprofundar em alguns elementos do sistema nervoso central. Aqui a gente tem toda a estrutura que a gente considera cortical, tá? Que vai ser o telencéfalo, região mais interna diencéfalo, ele é mais primitivo. Essa reunião de telencéfalo e diencéfalo forma o prosencéfalo. Prosencéfalo, tá? É o que nós chamamos de, juntamente com a região do mesencéfalo, o encéfalo primitivo, ou arquencéfalo. Dessa porção inferior, né? Da porção inferior, medula primitiva, nós vamos chamar robencéfalo, ok? Vamos dar uma apagada nos risquinhos, vou ficar riscando e apagando. O telencéfalo, ele compreende toda a região, nós vamos chamar região mediana, né? E você tem a evaginação do que nós chamamos lá na formação embrionária, no processo de formação do túbulo neural, no primeiro trimestre de gestação, nós temos a formação de divertículos para chegar a isso que nós conhecemos hoje. Divertículos, tá? Elas vão formar as vesículas ópticas, né, que produzem a retina. Aqui a gente tem a região da inserção do globo ocular, da estrutura do globo ocular, e aqui de onde se projeta o par de nervos nervos ópticos. Essas vesículas ópticas formam a retina. A gente tem um divertículo dorsal ou posterior, de onde se origina a glândula pineal, e o ventral, de onde se origina o infundíbulo, que é a região que liga a estrutura hipotalâmica à neurohipófise, principalmente, né, neurohipófise, tá? A gente tem a formação, né, na cavidade do túbulo neural, a formação dos ventrículos. A gente tem a estrutura que a gente chama da luz, do lúmen da medula primitiva. O canal ependimal, tem um canal específico ao longo da medula, tá? E ele se projeta para essa região que nós conhecemos como quarto ventrículo. Desse quarto ventrículo, tá? Nós temos o que nós chamamos de aqueduto cerebral, esse caminho do quarto ventrículo ao terceiro. Não tô entendendo o que você tá querendo, amigo. Terceiro ventrículo. Opa. Pronto. Terceiro ventrículo. Desse terceiro ventrículo, a gente tem do aqueduto de Silves, a gente tem a formação dos dois ventrículos laterais. Bem aqui.
Na verdade, aqui a gente tem a região septal, que nós podemos chamar de septo pelúcido, rico em células ependimais, células da glia, responsáveis pela síntese do líquor, o líquido cefalorraquidiano, certo? E aí essas cavidades, elas são revestidas, por isso que a gente chama de epitélio, o revestimento dessas cavidades, epitélio cuboidal, tá? Ok? Então, nessa perspectiva, a gente tem essa abrangência do córtex, que normalmente a gente atribui o termo cérebro, que ele é o telencéfalo. Depois de encéfalo, mesencéfalo, ponte e bulbo. A gente tem posteriormente o que nós chamamos, né, estrutura cerebelar, responsável pelo equilíbrio e constituição de vias descendentes de formação e desenvolvimento de movimentos complexos, planejamento de movimentos complexos, certo? E a região da medula mais abaixo. A gente tem a chance de observar, a nível de cerebelo, regiões específicas, tá? Lembrando sempre, quarto ventrículo. E o que a gente vai chamar de fissuras, tá? Fissuras cerebelares, assim como a gente tem sulcos no córtex, tá? Nós temos fissuras específicas, como é o caso essa primordial, que divide os hemisférios cerebelares, fissura pós-piramidal, tá? Hemisfério cerebelar, esse lado de cá este lado aqui se encontra seccionado, é também um hemisfério cerebelar, ok? Temos a região específica do túber, tá? Porções específicas como língulas cerebelares, nódulos cerebelares, ok? E aqui a gente vai identificar a região mais central, mais medial, aderência intertalâmica, toda a região do tálamo, porque ele vai ser bilateral, vocês lembram disso. O hipotálamo, um pouco aqui mais abaixo, a região do infundíbulo, e inferiormente aqui a gente deveria ter a hipófise anterior, hipófise posterior, adenohipófise, hipófise, neurohipófise. Mesencéfalo, locus ceruleus, que eu até falei lá em memória e aprendizado, a nível, né, a nível de ponte. Locus ceruleus é uma região específica para circuitos, eixo noradrenérgico, que a gente tem aqui um pouquinho, estrutura um pouco mais granulosa, nós chamamos de plexo coroide, bulbo, responsável pelo equilíbrio interno, ok? Já vimos aqui posteriormente o cerebelo,
quem a gente identifica posteriormente ao mesencéfalo é o tecto ou teto mesencefálico. Relacionado ao tronco encefálico, né, toda essa região do tronco encefálico, a gente vai ter reentrâncias muito específicas, que aqui não está muito claro de se visualizar, tá? Então, aqui também é uma região de formação de plexo coroide, ok? Quem a gente consegue identificar muito nitidamente, corpo caloso. Então, a gente tem o tronco do corpo caloso, a gente tem o esplênio do corpo caloso, a gente tem o sulco, que é essa divisão, esse espaço entre o corpo caloso propriamente dito, e esse giro aqui que contorna o corpo caloso, que é o giro do cíngulo, tá? Ele vem até a região anterior. Quem nós temos mais? Vamos identificar alguns sulcos específicos. Sulco paracentral. A gente vai identificar aqui. Sulco central. E do hemisfério da face externa do hemisfério direito, aqui nós estamos observando o hemisfério direito, região medial do hemisfério direito. Para fora, a gente vai identificar os córtices, tá? Córtex pré-frontal, córtex pós-central, córtex pré-central, córtex pós-central. Lóbulo, que a gente identifica, lóbulo paracentral. Lóbulo paracentral. Nós temos o sulco do cíngulo, esse aqui não está muito bem delimitado, porque ele já ascende aqui superiormente. Identificamos posteriormente o lobo occipital. Esse sulco inferior aqui nós chamamos de sulco calcarino. E aí já partimos nesta visão aqui para a base do cérebro, base do telencéfalo, tá? Essa estrutura aqui que a gente observa, na verdade é a projeção aqui do lobo temporal direito, tá? Que tá lá do outro lado da face dele, nós estamos observando a face interna dele. Essa regiãozinha aqui específica é o que nós chamamos de uncus. Inferiormente, giro temporal inferior, tá? Identificamos a partir do sulco central para a frente o lobo central. Toda essa região cortical, nós vamos atribuir o nome de neocórtex. No processo de neurogênese e neuroplasticidade, essa estrutura é a mais jovem. E assim como a região do hipocampo, que é riquíssima no processo de neuroplasticidade ao longo da vida, o neocórtex sofre influências desses processos, sobretudo em relação ao entrecruzamento de informações de condução do impulso nervoso entre os hemisférios através do corpo caloso, tá? E a nível de pirâmides, a gente tem a decussação das pirâmides.
quando feixes de um hemisfério se entrecruzam transversalmente com feixes do hemisfério oposto, fazendo assim com que o lado do corpo seja guiado por estruturas motoras do hemisfério cerebral oposto, ok?